A explicação da origem do Satanás. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Satanás é uma mitologia latina criada pela cultura ocidental. Explicarei como surgiu a terminologia. Historicamente, dentro do cristianismo, qual o objetivo de criar o diabo em contraposição a Deus? A etimologia do demônio, em grego, significa demokos, em latim, demonitatio, em português, demônio, cujo significado oficial, o caminho do mal. Mas a palavra demokos, em grego, a sua origem primordial, não significava o mal, apenas o povo. Por isso que a democracia resultou dessa junção. Demo, povo, cracia, poder, o poder do povo. Por essa explicação é fundamental, a nobreza era considerada divina, o povo não. Como a Revolução Burguesa foi realizada pelo povo, a burguesia, o terceiro estado, sendo que a mesma era considerada povo, com efeito, pela nobreza democracia, seria algo diabólico. Por não ser divina, naturalmente, o conceito demônio surgiu tardiamente na literatura, particularmente latina. Por essa razão explicada a transposição do mal. Na compreensão do termo etimológico, resultou-se de outra transposição, cujo conceito original vem nesse segundo momento também da língua latina. A etimologia Satanás, de onde surgiu, cujo significado demônio, historicamente na mitologia, Satanás, anteriormente um anjo do bem, que residia no céu como auxiliar de Deus. O seu verdadeiro nome era Santo Anás. Ele defendia as pessoas pobres, sofredoras, diante de Deus, sendo que Deus era intransigente. Por qualquer pecado, proibia que os pobres entrassem no paraíso celeste. Santo Anás intervinha a Deus, justificava: tal pecado não é tão grave, seja mais misericordioso. Dizia o anjo: não sou tão poderoso como a vossa santidade, concederia a esses pobres o céu. Tiveram uma existência difícil, na terra muita miséria. Tenha menos rancor em vosso coração. Afinal, foi o Senhor mesmo quem criou o homem com fraquezas e limitações. Quer condenar exatamente os pobres? Deus, intolerantemente, não aceitava o questionamento. Então revela o mito, já que você, Anás,
defende o povo. Expulsarei do céu, mandarei para a terra, e será denominado de demônio, o defensor do povo. Porque o conceito povo vem do termo grego demo, mas o clero resolveu denominá-lo de Satanás, o anjo perverso. Na terra revelou Deus: terás o direito de ter o seu céu. As almas que não entrarem aqui no meu céu terão o direito de pertencer ao vosso paraíso. Santo Anás, o anjo do bem, concordou perfeitamente, pensando apenas em ajudar os pobres. Fundou o seu próprio céu. Acabou-se o conflito entre Deus e o anjo. Dessa forma definiu-se a história da mitologia sagrada. Vários anjos do céu uniram ao anjo Anás. Eles gostavam da ideologia de Santo Anás. Em rebelião, desceram à terra e construíram um céu alternativo. Foi exatamente o que aconteceu. Um exército de almas ainda no espaço, em outro universo, tiveram suas almas salvas. Tudo estava indo bem. Algumas almas ficaram com Deus, outras com o anjo Anás. Até que em um determinado momento na terra, os funcionários de Deus, espertos como sempre, inventaram outra história, dizendo que Anás era um anjo do mal, que foi expulso do céu pela bondade de Deus e que Anás realizou na terra o que hoje se denomina de inferno. E que o inferno é muito ruim. Os homens que não seguirem a orientação da igreja vão exatamente para o inferno como castigo de Deus. O objetivo de tal ideologia é exatamente comercializar o céu. Aqueles que ajudarem a igreja serão abençoados e terão o céu. Dessa forma, a Igreja Católica conquistou uma grande fortuna. A ideologia protestante, muito esperta, fundamentou ideologicamente a seguinte teoria: a riqueza é uma bênção de Deus. Ser rico é uma garantia do céu. Os evangélicos do Brasil, em cima da mitologia do inferno, criou a teoria da prosperidade. Aqueles que fizerem doações receberão a bênção de Deus. Seus bens serão multiplicados. O que é interessante a respeito dessa lógica perversa e anticristã não é nem mesmo bíblica, muito menos cristológica, porque na Bíblia está escrito que os ricos não vão para o céu. Jesus, é claro, condena todas as formas de riquezas, dizendo que a riqueza não é de Deus. É mais fácil
um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico ir para o céu. Jesus justificava por um simples motivo. A riqueza resulta da exploração, do trabalho operário. A exploração é um roubo. Insere dentro dos 10 mandamentos, com efeito, a teologia da prosperidade. A riqueza como bênção de Deus não tem fundamento cristológico. São princípios apenas materialistas, de tal modo que não poderão pertencerem a Deus. O mal a respeito da ideologia, o anjo Anás, denominado de Satanás, popularmente por demônio, também não quer os ricos no seu paraíso. Desta forma descreve a mitologia: o seu céu foi criado para os pobres. Então, em essência, na explicação do mito, Deus brigou com o anjo Anás. Não é o Deus de Jesus Cristo. Entretanto, o Deus inventado pelos católicos na Idade Medieval. Do mesmo modo, o Deus que os evangélicos utilizam para abençoar as riquezas é o mesmo Deus criado pela Igreja Católica medieval. Exegeticamente, o mito do céu e do inferno, de Deus e do anjo Anás, são figuras inexistentes, criadas pelo imaginário de gente inteligente cujo objetivo é sempre ganhar muito dinheiro de pessoas pobres. No sentido mais complexo da pobreza, nunca existiu o céu de Deus, muito menos o inferno de Anás, o diabo ou Satanás. São figuras mitológicas, movem as cabeças presas ao mundo da ignorância. Do mesmo modo, Deus, em seu plano metafísico, a ilusão do paraíso. Somos seres sozinhos, perdidos nessa pequena parte do universo. A nossa única finalidade, voltar de onde viemos, ou seja, a própria natureza. Imaginar Deus ou o diabo é perda de tempo. Para um imaginário pobre e frágil, incapaz de viver a própria solidão em um universo pequeno, frio e desértico, sem perspectiva em relação ao futuro. Somos seres prontos para o nada. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.